O Inter viaja para o Ceará desfalcado, tem jogador saindo, tem jogador quase saindo e muito bastidor para a gente falar sobre isso agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo beleza com vocês? Vamos tratar do Internacional, vamos falar do Inter que treinou na manhã dessa quinta-feira lá no Parque Gigante e agora se prepara então para viajar ao Ceará e enfrentar o Vozão pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa pra gente falar do treino da manhã, mas eu quero já te pedir já desde agora. Deixa teu like e não te esquece de te inscrever no canal, porque isso é muito importante, cara. Ajuda muito no conteúdo aqui que a gente traz aqui pra falar de Internacional e nessa nossa interatividade, né? Também depois bate um papo comigo aqui nos comentários, vamos falando sobre o que tu achou do conteúdo, sobre o que tu tá achando, inclusive, das movimentações do Internacional aqui nesse iniciozinho quase de janela, né? Já tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Vamos lá? Vamos começar? Então é o seguinte, o treino desta quinta-feira confirmou aquilo que a gente já falava aqui no canal ao longo dos últimos dias, né? Depena está fora da viagem para o Ceará com um edema muscular. O Depena, ele vai ficar em Porto Alegre então para fazer um recovery, né? Uma recuperação e está à disposição então do técnico Mano Menezes para o jogo de terça-feira contra o Colo-Colo. Naquela operação Colo-Colo que eu já falei para vocês, tá aqui em cima, depois tu recupera no vídeo, beleza? Não esquece disso, recupera aqui porque tem muita coisa legal no vídeo também da manhã. Outro cara que está sendo recuperado e daqui a pouco pode aparecer é o Bustos. Esse é remoto, tá? A possibilidade é mais remota de acontecer, mas pode ser que o Bustos se recupere da lesão que tirou ele, né, do jogo contra o Colo-Colo. Foi lá a lesão no Coritiba, no jogo de 3-0 que o Inter ganhou do Coritiba. Então assim, o Internacional trabalha para recuperar o Bustos, mas a tendência é que seja assim, ou o Heitor ou até o Gabriel Mercado na lateral direita, tá? Eu vou dizer para vocês que eu aposto até no Gabriel Mercado por tudo que a gente veio falando nos bastidores, mas isso a gente pode aguardar ao longo dos dias aí, ao longo da sequência, porque a gente não sabe o que pode acontecer no jogo agora contra o Ceará no final de semana, 19 horas lá no Castelão, tá? Então, o René é outro cara que também está em observação, saiu com dores musculares, a tendência é que também é que esteja fora e vai o Moisés, que jogue o Moisés, não só agora no final de semana, quanto o Colo-Colo, tá? É outro cara que tem um desconforto muito forte na perna, né, no músculo da perna, na perna esquerda, inclusive, e ele pode também ficar fora e desfalcar o Internacional. Aí os desfalques a gente ainda tem o Wanderson, né? O Wanderson tá completamente fora e esse tá descartado mesmo. Uma tendência de time, tá? Eu até anotei aqui. Daniel, Heitor, Kaique Rocha, Mercado, Moisés, com o Gabriel, o Edenilson, o Johnny ou o Maurício no meio campo, tá? Com o Tyson, o David e o Alemão. O Tyson é o seguinte, gente. O Tyson, ele tem possibilidade de viajar, tá? Daqui a pouco assim, ó, você tá vendo esse conteúdo aqui e a gente nem vai tratar do Tyson porque já saiu os relacionados, tá? Mas isso aqui é uma informação de bastidor também lá, que ele tem chance de ser relacionado, ainda que também esteja sendo trabalhado para o jogo de terça-feira contra o Colo-Colo, beleza? Então, já fica aqui aquele meia-culpa, né, de informação e tempo que é a internet, não adianta muito, né? Vale lembrar, né, o Internacional tá no G4, o Internacional tá em 4º lugar do Campeonato Brasileiro com 24 pontos, enquanto o Ceará é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, beleza? Tem dois pontos importantes também que a gente tem que falar sobre Peglow e Vitão. O Peglow está sendo emprestado para o Atlético Goianiense, vai ficar cedido até o final do Campeonato Brasileiro, até o final dessa temporada, retorna para o Internacional para então saber o que vai ser feito com ele, porque ele tem contrato com o Inter até 2023. Até o final de 2023. O Peglow que foi emprestado para o Porto B para pegar um pouco mais de experiência, rodagem internacional e tudo mais, e inclusive até na expectativa de que fosse comprado pelo Porto. Tá? Não aconteceu, ele volta então para o Beira-Rio e vai mais uma vez cedido para outro clube. A expectativa é que ele evolua e aí então no ano que vem ele possa ser ou aproveitado ou então negociado em definitivo com outro time, com outro grupo, tá? Porque, eu vou voltar a dizer, ele tem contrato até o final de 2023 com o Internacional. Tem o Vitão, porque o Vitão é outro, tá? Que nesta quinta-feira, agora dia 30, encerra o seu vínculo com o Internacional, o empréstimo do Shakhtar
junto ao Internacional, ele se encerra. O Inter está trabalhando com o Vitão o seguinte: permanecer até o meio do ano que vem. Galera, um break news aqui. No momento da edição desse vídeo saiu a confirmação da renovação de Vitão com o Inter. O novo contrato vai até junho do próximo ano. Também nos bastidores a gente tem o Edenilson, porque começa o zoom de que o Edenilson sairá na janela do meio do ano. Por quê? Da mesma forma do Rodrigo Dourado, ele se vê desgastado dentro do clube. O Edenilson vê que o seu tempo dentro do Inter está cada vez mais esgotando. Tem uma parte da torcida que já pega bastante no pé dele. Toda vez que o Inter joga mal, ele vai lá e ganha muitas menções nas suas redes sociais. E o Edenilson está achando que chega, está na hora de ir embora. O Edenilson, que está no Inter desde 2017, jogou a Série B, jogou também aí boa parte dos jogos nas últimas temporadas, renovou seu contrato agora até o final de 2024, tem um dos melhores salários do clube, os maiores salários do clube, então é capitão inclusive, mas ele tem muito a desejar às vezes aí, por vezes em que o Inter precisa, Ele é acusado inclusive de se esconder em jogo grande, e o que eu concordo, bastante inclusive, tá? O Edenilson, ele sairia talvez para o futebol árabe, inclusive, ou até mesmo para o futebol mexicano, tá? É um zoom que está rodando aí no bastidor do Beira-Rio. Multa rescisória do Edenilson para o exterior, 5 milhões de dólares. Ou seja, o Internacional, quando ampliou o contrato do Edenilson até final de 2024, também ampliou a multa. Antes era 3 milhões de dólares a multa, e aí os clubes que vinham para buscar ele, principalmente os clubes árabes, queriam dar metade disso. O próprio Atlético Mineiro também tentou dar metade disso e, obviamente, o Inter não aceitou. Então, o Inter ampliou o contrato, o Inter aumentou a multa rescisória para justamente ganhar um pouco mais, ganhar na casa do que era a antiga multa rescisória anterior, a multa rescisória anterior. Então vale a gente pegar e destacar isso aí também. Cara, tem o Abel, Tem o Abel. O Abel que se aposentou dos gramados, tá? E a gente descobriu hoje por quê. Qual o motivo de o Abel deixar os gramados? Qual o motivo do Abel se aposentar? Pô, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão brasileiro. O cara tem simplesmente muita taça no armário, sem contar os estaduais, Os estaduais eu não vou nem dizer. Mas jogou e também treinou muitos clubes, Clubes grandiosos do Brasil, entre eles o Internacional. O Abel, ele simplesmente destaca que ele estava cansado e ele não estava mais aguentando, porque ele vai fazer 70 anos agora em setembro, Não dá para esquecer. Ele faz 70 anos em setembro, agora teve Covid, inclusive, na última vez que ele passou pelo Inter, agora, 2020, 2021, tá? Então, já era uma carga muito grande para ele, tá? Ele fala, inclusive, dos acúmulos de jogos para os atletas e também para os treinadores. Isso é complicadíssimo, tá? Ele diz que ele não quer ser executivo, ele não quer ser uma espécie de auxiliar técnico ou diretor, ele quer ser o coordenador técnico. O cara que, se um jogador, por exemplo, está tendo algum problema, alguma má conduta, não vai ser o treinador que vai lá se indispor com o treinador, com o jogador. Tá? Muito pelo contrário, vai lá ele, como coordenador técnico, se indispor. E até, aí a gente tem que avaliar uma questão interessante, tá? O Abel, ele é chamado de paizão pelos jogadores, Ele tem essa fama de ser paizão, então é óbvio que ele saberia muito bem lidar com isso. Daqui a pouco, por que não pode ser um coordenador técnico do Internacional lá no futuro, não é mesmo? Por último, para a gente encerrar aqui, Charles Arangues, porque o jornal Bild do alemão, o jornal alemão Bild, ele acabou de destacar que o Bayer Leverkusen não vai liberar o Arangues se não pagarem para ele deixar o clube alemão. Ou seja, isso faz com que o Inter tenha dificuldades em contratar o Charles Arangues, isso faz com que o Inter tenha dificuldades em prever um futuro dele no Beira-Rio antes do meio de junho de 2023, que é quando encerra o contrato do Arangues, e para contar com o Arangues no Beira-Rio, o mínimo que o Bayer quer conversar é 5 milhões de euros. 5 milhões de euros o Inter não vai pagar jamais, Agora, daqui a pouco vai começar uma negociação com o clube alemão e daí, de repente, até pode baixar isso aí. Mas tem que avaliar que tem o valor junto ao Bayer, um salário astronômico que, com certeza, muito mais do que a casa que é o limite do Internacional, 650 mil, 700 mil.
luvas, comissão de empresário. Gente, eu vou dizer para vocês aqui, ó, neste momento, nessa quinta-feira, o Arangue está cada vez mais longe do Beira-Rio. E eu vou dizer mais, tá? A partir da terça-feira agora, a partir do que acontecer na terça-feira agora, que vai se saber para que lado o Internacional vai começar a focar seus reforços agora para a janela do dia 18 de julho. Janela que abre agora dia 18 de julho, beleza? Cara, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui, por ter chegado até aqui. Se tu chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. Tem um monte de informação do Internacional nesse conteúdo aqui, beleza? E tamo junto. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.